Muito boa noite a todos, eu sou o Celso Rei, esse é o canal Tudo sobre Espiritualidade. Estou feliz em ter você comigo mais uma vez. Se você está comigo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é um canal onde eu procuro fazer um estudo sobre a espiritualidade, sobre assuntos, temas que eu considero pertinentes nesse momento atual que o planeta vem passando no ano de 2023, trazer alguns conceitos, alguns princípios espirituais, algumas obras, né, alguns autores que eu considero aí que contribuem muito com a minha evolução, a minha caminhada, né, partindo do pressuposto, é claro, da imortalidade da alma, não é? Da vida após a morte, da pré-existência do plano espiritual. E eu busco nesse canal também trazer uma perspectiva das religiões e dos princípios estabelecidos nas religiões pelo um ponto de vista mais universalista, né? Nesse meu atual... Vocês vão ver que esse vídeo é um pouco diferente dos outros, porque eu não tenho um roteiro pré-estabelecido. Tem alguns temas que eu acho pertinentes de trazer para quem se interessa. Se você chegou a esse vídeo, acredito que não seja por acaso, então esse tema pode te interessar, espero que te ajude. Como vem me ajudando. E o que acontece, né? Eu fiz esse canal para compartilhar ideias, ampliar o meu conhecimento, porque quando eu estudo e eu passo isso em vídeo, eu estou aprendendo mais ainda, né? E eu descobri recentemente que eu sou portador de uma doença progressiva, incurável e fatal, e isso fez com que eu começasse a mudar a minha perspectiva do mundo. Então eu fui buscar ter um relacionamento mais prático com Deus, entender como ele se manifesta, buscar autores que eu considero sérios, né, comprometidos com a verdade. Eu tenho alguns livros aqui, eu vou colocar eles na descrição do vídeo depois. E essa minha condição de portador de uma doença que não tem cura fez com que eu começasse a enxergar a vida de uma maneira diferente. E eu percebi que no meu antigo modo de ser, no meu antigo modo de viver, eu era muito apegado, e ainda sou, mas agora eu tenho consciência disso, ao mundo das formas, né? Totalmente alheio às questões espirituais, totalmente alheio à busca de conhecimentos que iriam me fazer bem. Eu percebo que existe uma natureza, um aspecto dessa doença que faz com que eu busque a autodestruição, o autoflagelo. Mas não só isso, eu comecei a perceber na sociedade que me cerca que essa doença, de certo modo, tá por aí, né? Que é uma coisa genérica, né? As pessoas buscarem coisas que lhe fazem mal para lidar com alguma situação do dia a dia. Então, o que nós vemos hoje aí, nós temos uma sociedade extremamente violenta, corrupta, exclusivista, individualista, pautada na competição, o consumo desenfreado de drogas, tabaco e álcool, que é veneno para o corpo, né? Então as pessoas elas estão deliberadamente cometendo suicídio, né? E isso se tornou normal. E aí quando eu percebi que eu, na verdade, nesse corpo aqui, sou apenas uma transitoriedade, que o eterno mesmo é Deus e o meu espírito, essas coisas ficaram claras para mim e eu vi que há um problema sério.
E aí eu fui trazendo para minha vida alguns conhecimentos e alguns conceitos que ficam sempre passando pela minha mente. Toda vez que eu faço minhas preces, minhas meditações. E aí eu tava um tempo sem postar no canal. Eu postei um monte de vídeo, assim, eu senti que eu tinha conteúdo para dividir, aí eu postei um monte, aí parou. E agora veio essa vontade de gravar esse vídeo aqui. E existe um motivo pelo qual nossa sociedade está doente. Nós temos aí o consumo, como eu falei, de bebida, de droga, de tabaco desenfreado. Nós temos o incentivo às apostas, não é? Que também é uma prática que causa dependência. E tudo isso é extremamente aceito e extremamente difundido na sociedade. E por que isso acontece, né? Claro que todas essas informações que eu estou falando nesse vídeo aqui são minhas, são opiniões minhas, afinal é o meu canal no YouTube, né? Eu costumo dizer nos meus vídeos que eu não quero trazer nenhuma verdade absoluta aqui, nem encerrar nenhuma discussão. Afinal, o meu canal ele fala da espiritualidade, fala de Deus. E falar de Deus é falar de infinito. Então não tem como se encerrar a discussão. Tentar limitar o agir de Deus ou a manifestação de Deus em alguns livros ou algumas ideias de comportamento, né, algumas condutas de comportamento é muito pouco, né, chega a ser um pensamento até um pouco primitivo e infantil. Então a minha ideia não é essa. Até porque recentemente eu estava estudando esse livrinho aqui, ó, Cabala, que inclusive eu recomendo muito, tá? Ele é um conjunto de princípios que regem todo o cosmos. Toda manifestação de vida está descrita em 7 princípios que foi trazidos pelo Hermes Trismegisto. Existem algumas correntes que dizem que ele não existiu, mas eu sou da opinião que ele existe sim, ele é um espírito individualizado e inclusive está reencarnado hoje no planeta Terra, ajudando nós, seres humanos, através de um trabalho muito lindo que acontece lá na Casa Plataforma de Oração, no Rio de Janeiro. E esse é um dos temas que eu também vou falar aqui e é um dos motivos pelos quais eu estou aqui na internet também falando. Porque eu não só me reconheci como um portador dessa doença, né? Eu me reconheci também como um ser imortal e como um ser imortal eu vi que eu tenho um caminho a percorrer. E o caminho a percorrer é o caminho a Deus, a o Criador. Eu na condição de criatura e Deus na condição de Criador. E eu percebi que em Deus, através dos meus estudos, não abriga raiva, ódio, vingança, nem punição, mas somente amor. Então eu decidi, eu escolhi, enquanto espírito imortal que eu sou, caminhar em direção a Deus e executar a obra de Deus da maneira como eu compreendo. Então como que eu faço isso? Eu busco servir, né? Servir ao próximo, ser uma pessoa melhor, aplicar os princípios do Evangelho na minha vida, buscar aplicar esses princípios em todas as áreas da minha vida, não é? E como os budistas falam, né? Se elevar para se integrar ao todo, né? A unidade, né? A consciência cósmica, né? Que é da onde eu vim, para onde eu vou, sendo que nesse mundo, no planeta Terra, eu estou aqui transitoriamente. Então, voltando a falar da questão sobre eu não querer trazer verdades absolutas aqui, um dos princípios estabelecidos no Cabala diz o seguinte. Opa! Peraí. Paradoxo. Bom, eu queria ler aqui para ficar mais, enfim. Mas a ideia é que o Hermes diz que toda verdade é uma meia-verdade.
Então não tem como uma pessoa defender a verdade absoluta, porque todas as verdades de todas as pessoas, elas são meias verdades. E isso se deve ao fato de que nesse momento evolutivo, os espíritos que estão no planeta Terra, inclusive eu, estão afastados de Deus, estão afastados do Criador. E nele contém a verdade absoluta. Então, para ir até a verdade, nós precisamos ir até Deus. Não é à toa que Jesus, quando ele dizia que ele era um com Deus, é porque ele estava bem próximo do Criador, pela sua evolução. E estando bem próximo do Criador, ele estava bem próximo da verdade. Qual é a verdade? Como funciona o universo? Quais são as leis que regem as situações que têm implicação aqui no planeta Terra também, né? Então ficou muito claro para mim que ninguém é dono da verdade. E as pessoas que se dizem donas da verdade, cuidado, né? Porque podem estar caindo em erro. É por isso que eu vejo, por exemplo, quando a gente fala de política, né, que é um tema bem espinhoso, é muito difícil falar de política. Porque se eu trato a política como eu trato um time de futebol, eu acabo defendendo um partido político, ao invés de defender uma ideia. E como as relações humanas elas são muito complexas, é muito difícil você defender um grupo de pessoas que muitas das vezes vão tomar decisões contrárias aos seus princípios. E só porque você vota naquele partido, você precisa defender eles até quando eles tomam decisões que contrariam seus princípios? Essa aqui é a minha dúvida, sabe? Por isso que é muito perigoso querer defender um lado, querer defender um certo grupo de pessoas que agem de determinada forma, porque você nunca vai conseguir estar ao lado da verdade. Em determinado momento, aquele grupo de pessoas irá tomar alguma decisão que irá contrariar os seus princípios. E aí você será arrogante e orgulhoso ao ponto de defender? Ou você vai admitir, não, realmente. Mas existe essa energia da competição aqui no planeta Terra, né? Porque, querendo ou não, infelizmente, somos espíritos doentes, né? Então nós nos apegamos às coisas transitórias. A vida na carne é algo transitório. A política, como ela está estabelecida hoje, é algo transitório. A política hoje, ela está estabelecida nos princípios da competição, da corrupção, que não é um princípio, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Da competição, né? Não tem nada a ver com o Criador, com Deus. Se Deus habita amor e fraternidade, não tem nada a ver. E voltando ao assunto da doença, né? Eu percebi que, sendo portador dessa doença, a resposta para as minhas questões está dentro de mim. Eu tentava e eu tentei a minha vida inteira exercer influência sobre fatores externos a mim, na tentativa de satisfazer uma insatisfação íntima, né? Procurando meios e maneiras exteriores de adquirir o meu bem-estar. E eu vi que isso é mais uma ilusão. Tanto é que eu escrevi aqui alguns temas que eu quero trabalhar nesse vídeo hoje. Mundo das formas, transição planetária, expectativa versus perspectiva, universalidade do conhecimento espiritual e a nova Terra. Quando eu digo nova Terra, eu quero dizer que nesse próximo milênio, até o ano de 3000, o planeta Terra vai passar por uma transição planetária. O planeta Terra também tem um espírito que habita o físico, não é? Assim como nós, seres humanos, temos o nosso espírito dentro do corpo físico, o planeta Terra também tem. E ele também evolui, assim como nós. E o planeta Terra vai evoluir, como eu já disse aqui no vídeo, as pessoas, os espíritos que não estiverem compatíveis com a vibração da Terra nesse próximo milênio, irão embora da Terra para um outro orbe cujo espírito comporte a frequência daqueles que irão lá.
E um dos grandes problemas, né, que eu vou falar de mim, tá? Um dos grandes problemas que eu tive na minha vida e que eu tô procurando me libertar foi que eu me tornei escravo do mundo das formas. Eu comecei a acreditar no que essa Matrix na qual eu vivo diz pra mim. Ela diz pra mim que eu mereço tomar uma bebida no final de semana porque eu vou relaxar, que fumar determinada planta que mexe com a minha cabeça é algo descolado, é algo legal. Em todo lugar que eu olho há um incentivo para eu consumir coisas que alterem a minha mente, o meu humor. Como se eu ser o que eu sou não bastasse. A minha aparência não me basta. As minhas ideias não me bastam. Meu dinheiro não me basta. As coisas que me fazem feliz não me bastam. Eu preciso de mais, na tentativa inútil de preencher o que não será preenchido por algo externo. E aí você tem todas essas disputas, não é? Acumulações de riquezas totalmente incoerentes, insanas, que não fazem nenhum sentido com o que vai acontecer no planeta Terra. Porque cada vez mais, quando o planeta Terra evolui, nós somos convidados a olhar para dentro de nós e estabelecer uma conexão real e madura com Deus. Quando eu digo madura, eu quero dizer que, na minha opinião, as religiões do planeta, elas estão muito infantis, né? É claro que os conhecimentos que foram trazidos, na época que foram trazidos, foram condizentes com o nível evolutivo daquela humanidade, mas cada vez menos as religiões servirão de base, de conforto, né, de acalento, de resposta para as indagações das pessoas. Não é à toa que hoje muito se fala, né, sobre a depressão, sobre a TDAH. Na minha concepção de mundo, que eu acredito que é bem rasa, mas eu quero trazer aqui no canal, quem tiver interesse e estiver acompanhando até agora, tamo junto. A questão da depressão e da incapacidade de ter uma atenção, ter foco em algo, significa distanciamento de Deus, da fonte criativa, da fonte divina. Porque aqueles que praticam a meditação e os exercícios de respiração sabem que se faz necessário, para ter uma vida de qualidade equilibrada, controlar a sua energia através da respiração, através através do semear de pensamentos positivos, não é? Ninguém se perguntou por que será que tanta gente está diagnosticada com TDAH? Será que a prática da meditação diária, feita com vontade, sinceridade, comprometimento, não ajudaria a pessoa a se ficar mais plena e consciente no momento presente? Eu digo isso porque a minha doença me acometeu e eu era escravo dos meus impulsos. E eu vejo que ter TDAH nada mais é do que ser escravo dos impulsos. Eu tenho uma atenção aqui, aí eu vou pra lá, e eu vou pra lá, e eu vou pra lá. Eu sou escravo, eu me torno escravo. E eu sou regido ao invés de reger a minha vida, né? E o mundo das formas, esse mundo que a gente vive, ele investe muito pra gente se tornar escravo das coisas. Porque se a gente para de ser escravo das coisas, nós não precisamos ter tantas coisas. Então nós não precisamos acumular nada. A partir do momento que nós temos o entendimento que nós somos espíritos imortais, não é verdade? E não vamos levar nada daqui, muitas das coisas se tornam sem sentido. E quem rege a Matrix, o mundo das formas, não quer isso. Não é à toa que hoje a questão da reencarnação é muito pouco falada, ou quase não é falada. Mas se a gente observar atentamente os estudos anteriores de Jesus Cristo, nós iremos perceber que muitos dos espiritualistas que surgiram no planeta Terra antes de Jesus já traziam conhecimento da mortalidade da alma. Desde muito tempo, desde a Atlântida,
esse conhecimento já existia, mas por uma questão de controle, deturparam esse conhecimento. E hoje, quando se fala em imortalidade da alma, em reencarnação, as pessoas viram a cara. Isso se deve a dois fatores principais. O primeiro é a manipulação que é feita da Matrix mesmo, porque no planeta Terra, eu vou desenhar para vocês. No planeta Terra acontece o seguinte, ó. Você tem um planetinha lindo, né? Inclusive os espaciais e os outros seres que moram em outros orbes, eles falam que o planeta Terra é maravilhoso. É um dos lugares mais lindos que muitos deles já conheceram. Então a gente é afortunado de morar aqui, porque Deus é bom. Ele pega nós, espíritos doentes, e coloca numa terra linda. É como se nós estivéssemos num hospital, num retiro espiritual, aqui no planeta Terra. Então o que acontece? O planeta Terra tem a parte física e ele tem uma parte astral, hiperfísica. E perto do núcleo, na crosta, para dentro, existem dimensões. Vocês estão conseguindo enxergar? Acho que sim, né? Existem dimensões onde existem seres humanos desencarnados fora do corpo físico que trabalham com essa manipulação. Ou seja, eles desejam que os seres humanos que estão encarnados aqui não busquem respostas dentro de si. Não olhem para dentro, olhem para fora, para o outro, para a imagem. O culto à imagem, o culto à beleza exterior, o culto às coisas exteriores que me dão prazer, os venenos que eu como, os venenos que eu bebo, as coisas que me matam dia após dia. Por quê? Porque são espíritos que muitas das vezes renegaram a política de Deus. Qual é a política de Deus? Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, sejam benevolentes, fraternos. E existem seres humanos que não querem aplicar esses princípios trazidos por Jesus Cristo e outros na vida. Então, consequentemente, o teor de vibração deles é mais denso pela carga negativa dos pensamentos que eles assumem e eles não conseguem ir para dimensões mais elevadas. É uma questão de frequência, certo? E aí eles pensam o seguinte: eu renego a Deus, renego a política trazida por Jesus, de Deus através de Jesus, e quais são os princípios espirituais? Desculpa, essa não é a palavra certa. Quais são os sentimentos que eles nutrem? Sede de poder, sede de domínio, competição, ficou bonito, hein? Lei do mais forte, truculência, violência. Se você acha que as coisas são resolvidas através da violência, cuidado. Essa não é a política de Deus. E aí o que eles querem fazer? Eu renego a Deus, mas na vibração, no campo, na dimensão onde eu habito, eu vou comandar, eu vou controlar, eu vou dominar. E como que eu faço isso? Impedindo que as pessoas consigam chegar a Deus. E isso é feito dia a dia, momento a momento, hora após hora. Afinal, a televisão, por exemplo, é um exemplo muito forte disso. O que acontece? O que dá Ibope? Violência, truculência, nudez, barraco, enfim, todos os sentimentos torpes e exagerados, desequilibrados, que fazem com que
as pessoas que se alimentam desse tipo de conteúdo liberem uma certa carga energética, que será absorvida por esses nossos irmãos seres humanos desencarnados. Então sim, existe um verdadeiro planejamento dos encarnados com os desencarnados para que você busque a sua felicidade do lado de fora do seu corpo. Muitas pessoas têm esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês. Sabe o que elas fazem com isso? Elas vendem. Elas se tornam verdadeiros gurus do mercado. Outros utilizam esse conhecimento para vender produtos. Ensinam como vender, como ficar rico através das vendas. Basicamente, gente, é aplicar a técnica da meditação, da respiração e buscar encontrar a Deus. É um caminho para dentro. É interno. Se eu não estou conseguindo me concentrar em algo, se minha mente está vagando, eu preciso parar, respirar, me concentrar e começar a criar pensamentos positivos. Eu sou plenamente capaz de fazer isso. Um remédio não vai fazer isso por mim, a bebida não vai fazer isso por mim, o cigarro não vai fazer isso por mim. Me ocupar com coisas externas como brigas, discussões, né, não vai fazer isso por mim. Mas os seres humanos que renegam a Deus, eles não querem que vocês saibam disso. Mas é inevitável agora nesse momento, gente, até porque cada vez mais nesse momento de transição planetária, e esse é um dos motivos pelo qual eu estou fazendo esse vídeo, a universalidade do conhecimento espiritual vai chegar. Então nós temos aqui, hoje, eu posso citar, me dê a liberdade de citar alguns movimentos que estão fazendo parte desse projeto. Que é um projeto que surge do plano espiritual e vem para a Terra. Não nos esqueçamos que o plano espiritual ele é pré-existente ao planeta Terra. Que o planeta Terra é como se fosse uma cópia de tudo que existe do lado de lá. E muito mais, né? Então existe, por exemplo, a plataforma de oração. Você tem hoje na internet muitas pessoas que trabalham cura através da geometria sagrada. Geometria sagrada. Junto com os arcturianos. Você tem o canal Espiritualidade na Prática. Espiritualidade na Prática. Esse canal Espiritualidade na Prática e o CPO, eles estão responsáveis, dentre outras coisas, de trazer os conhecimentos dos espíritos sobre a universalidade do conhecimento dos espíritos. Estabelecer no planeta Terra uma nova proposta. Falando de uma maneira bem chula, uma nova proposta religiosa. Cada vez mais, os espíritos que irão nascer no planeta Terra serão cada vez mais evoluídos. E certas práticas e dogmas, antes considerados como verdades, até o ano 3000 estarão num museu. Para as pessoas olharem e falarem, nossa, assim que eles cultuavam os deuses, com velas, com charutos, fantasias, cabelos que vão até a bunda, não é verdade? Dentre outras coisas, né? Isso vai se tornar obsoleto e quanto mais o planeta for evoluindo, mais as pessoas serão convidadas a essa reflexão que eu estou trazendo. Qual é a reflexão? A reflexão é trocar a expectativa pela perspectiva. A expectativa traz ansiedade, pressa
busca de resultados, competição, uma verdadeira bagunça espiritual. Agora, a perspectiva é o ato de eu me alinhar com o fluxo da vida. Existe um conhecimento trazido por alguns yogis que também fazem parte do projeto Nova Terra, porque eles trazem os conhecimentos da universalidade dos espíritos há muito tempo, que ele diz o seguinte: alguns yogis passam toda uma vida buscando encontrar uma posição na qual ele consiga ficar ali pelo menos umas 2h30. Porque eles entendem que o cérebro funciona como um receptor. Que se eu encontro a posição adequada, a respiração adequada, se eu encontro a posição adequada, eu adquiro as percepções que a vida tem para me mostrar. As respostas, elas vêm até mim. Vocês entendem isso? A vida traz situações. Muitas delas são problemas que precisam ser resolvidos. Mas isso é o fluxo da vida. Qual é a parte que me cabe? Não represar. Eu vou desenhar para ficar mais claro. É assim, ó. Quero alcançar... Vocês escutam muito isso, não é? Quero alcançar a plenitude, consciência mais presença, prosperidade, força mental. Você é um ser humano. Você é um ser humano, tá? Tem vários chakras, vários pontos de força no seu corpo, absorvem. Nas mãos também tem. Deixa eu anotar nas mãos aqui também para ficar mais claro ainda. Nas mãos você também tem. Aqui você tem, nos pés você tem. São pontos de força. É onde a minha energia se relaciona com a energia externa. Certo? E a vida, ela se manifesta através de um fluxo constante. Certo? Essa é a vida se manifestando. Esse é o dia a dia se manifestando. Esses são as situações que lhe causam diversos sentimentos se manifestando. Situações que vão te causar sentimentos de alegria, tristeza, euforia, ansiedade, tolerância, intolerância, paciência. Essa é a vida acontecendo. Qual é a parte que me cabe? Acabar com a expectativa e desenvolver a minha perspectiva, porque assim eu deixo a vida fluir dentro de mim, mas eu não retenho nada dentro de mim. Ou seja, a vida flui e eu não retenho em nenhum lugar, eu não represo o fluxo constante da vida. Eu respiro na dor, no amor, na felicidade, na dor, eu respiro. No desconforto, eu procuro a posição mais adequada para deixar as coisas fluírem. É isso que o yogi quer dizer com encontrar a posição mais adequada. E por que alguns deles passam a vida inteira procurando uma posição mais adequada? Porque a vida se traduz na sua capacidade de perspectiva. Você é construído com base nas coisas que você consegue perceber em volta de você. E é por isso que o ser humano anseia por buscar a verdade. Mas Hermes Trismegisto vai dizer que toda verdade é uma meia-verdade. Então, não é necessário ter pressa, não é necessário correr para chegar em lugar algum. Não é necessário. Não é necessário incentivar esportes onde seus irmãos se machucam, brigam, xingam uns aos outros. A energia da briga no plano espiritual é algo bem sério e faz um mal danado. E pode levar muitos seres humanos para aquela dimensão que eu falei, dentro da Terra. Estou explicando de uma maneira bem geral. Eu queria fazer esse vídeo hoje
para compartilhar um pouco dessas ideias, sabe? Porque eu venho entender hoje que até o ano 3000, a política que foi trazida de uma maneira superficial por Jesus, vou dizer superficial porque ele trouxe em parábolas, né, como as pessoas daquela época conseguiam compreender. Essa política vai ser estabelecida no planeta Terra. Então até o ano 3000 não haverá mais discussão, brigas, violência, álcool, tabaco, nem nada do tipo. As pessoas vão viver saudáveis. Esse tipo de coisa pareceu estranho para você? Pois é, nós estamos tão acostumados com o mundo das formas. Esses dias eu encontrei um amigo meu e nós estávamos conversando e ele estava dizendo que ele, graças a Deus, tem uma situação financeira boa, muito boa, e ele estava me dizendo que ele está gastando horrores para encontrar gurus em grandes capitais, para conseguir ter contato com a sua espiritualidade e tudo mais. E nessa situação me ficou muito claro a dependência de algum fator externo para alcançar a espiritualidade. E aí eu comecei a explicar para ele um pouco disso que eu estou explicando aqui para vocês. E ele falou para mim, mas onde você está tirando esse conhecimento? Esse conhecimento vem de dentro. Esse conhecimento vem do coração. Esse sentimento vem da meditação, da prece. E aí é claro que você vai buscar em outras fontes, nos livros, que são autores comprometidos com o trabalho, né, de ajudar as outras pessoas, na verdade. Porque toda a intenção é ajudar. O meu canal ele foi feito no intuito de ajudar a mim e a quem quer que assista. Afinal de contas, hoje é o ano de 2023, mas você pode estar assistindo esse vídeo no ano de 2100, não sei, talvez o YouTube exista até lá, e talvez isso faça sentido para você. E a grande questão é, como eu faço para me alinhar à evolução do planeta Terra? E eu venho entender que essa doença que eu tive, ela foi um grande pontapé inicial para eu buscar de verdade me espiritualizar, me conectar com o meu eu superior. Já tive muitas encarnações, já fui muitos, ainda serei mais tantos. Estou inserido nesse projeto Nova Terra. Todos que estão encarnados hoje no planeta Terra estão inseridos nesse processo. Aqueles que decidirem não estar, irão ser convidados para ir morar em outro local. Porque tudo no universo evolui. Não faz sentido Deus criar alguma coisa para se desfazer dela depois. Se apegar ao mundo das formas, é sofrer. Independentemente do quanto você tem no banco, ou se esse mundo das formas está te gerando sentimentos de euforia, de alegria. É inevitável, porque o mundo das formas ele é transitório, ele passa. E você está represando ele dentro de você. E aí a doença vem. Esse desenho que eu trouxe, quando você represa as situações da vida dentro de você, isso pode causar uma mágoa, pode causar uma dor nas costas, pode te causar um câncer. É por isso que muitos espiritualistas hoje vêm dizer que a causa das doenças são espirituais. Será que realmente uma pessoa com uma conexão verdadeira com o eu superior, com Deus, teria muitos problemas de depressão, ansiedade, falta de atenção, sendo que isso não habita em Deus? Faz sentido? Faria sentido? O que eu quero dizer com conexão com o eu superior? É misticismo? Não. Como eu já disse aqui no canal, nós temos 7 corpos sutis, que os 7 corpos que nós sabemos até o momento. Claro que podem haver mais, mas até o momento a informação que nos é trazida é essa. Existe um corpo que é denominado de mental superior.
Ele é um corpo mais sutil, responsável pela concepção de ideias abstratas e ligado à fonte. Fonte criadora. Deus. Deus. Então a conexão, quando falam assim, eu preciso me conectar ao eu superior, o que é na verdade? É alinhar o ser com o ter, com o fazer. Então é como se fosse assim, ó. Eu alinho as vontades. A vontade de Deus está aqui em cima. De acordo com o meu eu superior. E aí, eu manifesto essa vontade de Deus no plano físico. E aí sim eu tenho essa conexão entre eu, o eu superior e Deus. E essa é a receita para evitar o sofrimento. Claro que muitas das vezes a vida vai se manifestar e nós sentiremos dor, perda de um ente querido, ou uma dor física, né? Ou qualquer outro tipo de dor, mas o sofrimento, o sofrer é questão de escolha, é represar, deixa fluir, respira. Isso vai te dar uma atenção mais plena, maior foco, maior vontade, maior capacidade. Tudo aquilo que querem vender para você. Estão mentindo para você quando as pessoas que aparecem na internet para você dizendo, olha, faça o curso comigo, você vai desenvolver mais o seu potencial, tal. Elas estão mentindo? Não, elas só estão monetizando esses ensinamentos, essa capacidade que o ser humano tem é inerente a todos. Como eu falei pro meu amigo lá, né? Falei, rapaz, por que você precisa pagar rios de dinheiro para uma pessoa falar para você, te ajudar a alcançar a espiritualidade? Sabe? Coloca uma música no seu quarto e tenta ficar em silêncio durante 5 minutos. Você vai ver que aqueles 5 minutos, se você conseguir verdadeiramente estar presente ali, as percepções que você vai ter equivalem a 1000 finais de semana num retiro com X mil reais. Mas assim, eu só estou sendo capaz de perceber isso porque está havendo o movimento da Terra, é tudo uma coisa só, né? O desenvolvimento do planeta Terra, e nós estamos sendo chamados a isso. E a doença foi um pontapé para mim, que fez eu ver o quanto a vida ela é passageira, ela é efêmera. Eu não preciso chegar num leito de morte para rever os meus princípios espirituais. Eu não preciso chegar num leito de morte para buscar entender Deus. Eu não preciso chegar no leito de morte para pedir perdão, para admitir que eu errei, para amar. Não preciso. É uma questão de escolha. Eu tenho uma escolha. Eu escolho hoje servir Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Desfazer todos os contratos, acordos e convenções assim espirituais que eu tenha feito com os negativos no passado, porque com certeza eu fiz, em algum momento da minha caminhada, eu utilizei os meus conhecimentos e o magnetismo para situações contrárias ao que estabelece Deus, que é o amor, a fraternidade. Além dos canais que eu citei, eu gostaria de citar mais um. Se chama Movimento Política e Espiritualidade. No ano de 2023, falar de política é como se ativasse uma espécie de hipnose no subconsciente das pessoas. A palavra política, os conceitos da política, a atuação política do Estado, tudo isso acabou se tornando quase que uma maldição, né? E isso precisa ser quebrado, sabe? Porque a política é uma forma de agir, é uma manifestação da ação, né? Um ser político, um ser que age no entorno. E o movimento política e espiritualidade, ele vem
buscando trazer essa nova concepção de política, totalmente apartada dos conceitos dessa política que é feita hoje, obsoleta. Política essa que as pessoas tentam defender a unhas e dentes. Não há necessidade de defender algo a unhas e dentes só para provar isso para o seu ego. Isso é uma tentativa de... Isso é também estar no mundo das formas. Eu defendo um partido político X, eu não admito estar errado, então quando o meu partido está errado, eu dou um jeito de defendê-lo mesmo assim, porque eu preciso alimentar o meu ego, eu preciso alimentar ele. Mas não existe verdade absoluta, todas as verdades são meias verdades. Então, uma hora ou outra vai acabar caindo em contradição, é inevitável. E esse grupo traz uma ideia de política voltada à política do Evangelho de Cristo, que é outra ideia que vai precisar também ser totalmente reconstruída, que também foi totalmente defasada, deturpada. As pessoas chegaram num momento onde elas falam que política não se mistura com religião. Política não se mistura com o que não é de Deus. A palavra usada não devia ser religião. Política não se mistura com o que não é o agir de Deus. A política deve ser fraterna. Num planeta evoluído, debates presidenciais não é um agredindo o outro, não é um violentando o outro psicologicamente, muito pelo contrário, é fraterno, porque todos já são fraternos. Então, tanto a política como as outras questões que eu trouxe irá precisar haver uma série de reformulações, né? Porque Jesus trouxe uma política. Jesus foi o centro da política de Deus no planeta Terra, mas houve outros, tá? A verdade estabelecida por Jesus, ela se fortifica a partir do momento que você vê que existiram vários pensadores que já traziam essas questões trazidas por Jesus. Platão, Confúcio, Zoroastro, Helena Blavatsky, Lanto, Rovena. Você tem os gurus, né? Então, assim, existe uma série de seres humanos, de espíritos que encarnaram na Terra para trazer, cada um pouquinho, né? Cada um a sua verdade. Lembre-se disso, das meias verdades. E o movimento político e espiritualidade, então, ele vem com essa proposta aí de nova Terra. É um movimento muito novo, surgiu esse ano, acho que ano passado. E eu estou procurando conhecer mais, porque eu sinto que de alguma forma, e agora eu quero compartilhar isso com vocês aqui, na amizade, que eu estou envolvido de alguma forma para trabalhar ainda nesse século, bem ostensivamente, com relação à política de Jesus. E a implantação do projeto da Nova Terra, que já vem sendo trazido de uma maneira ainda um pouco tímida, mas que isso vai ter uma projeção grande nos próximos séculos. Lembrem-se que aqui eu estou falando num intervalo de 1000 anos. Muitas coisas irão acontecer, né? E certos modos de vida irão ser abandonados, porque a Terra não irá mais comportar. Vamos ver quanto tempo deu? 48 minutos. Bom, eu acho que é isso, eu vou ficando por aqui. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Fico feliz em ter você aqui comigo mais uma vez. Esse é o canal Tudo sobre Espiritualidade. Eu sou o Celso Rei. Fiquem todos com Deus, fiquem todos com a paz de Deus. Muito obrigado.